Boa noite! Depois de um longo e tenebroso inverno, aqui estou eu novamente. Passamos por alguns perrengues, mas já estamos aqui, está tudo certo. Vamos voltar à vida normal. Crises de labirintex, né, dona Márcia? É coisa de pessoa jovem, né? Coisa de pessoa jovem. Pessoas jovens têm crises de labirintex. Jovens. Jovens. Não, mas é uma crise, para quem não sabe, os 2 últimos episódios. Não, só o último episódio, né, Márcia? Só o último. No outro eu estava ocupada com outra coisa aqui. Isso, ela teve uma crise de labirintite, que não pode nem conversar com ela, não pode nem falar com as pessoas. Porque eu não tenho condições de falar, porque eu olho para ele... Fala, meu querido Rafael, seja bem-vindo, querido. Um beijo no seu coração, saudade de você também. E hoje, no episódio marcando o nosso 30º programa do Anota Aí. As 30 leis do olho de Trig. 30º corrobora com as 30 leis do olho de Trig. Hoje nós vamos falar sobre... Olha aqui quem está aqui também conosco. Os 2 aí, vou te contar. E então, o que acontece? O pessoal pode nos mandar mensaginhas aí. Temos várias pessoas aqui no YouTube, no LinkedIn nós temos mais. A gente nunca sabe. No Facebook a gente não consegue acompanhar ao vivo aqui, mas tem gente lá também. Então, gente, a gente quer compartilhar com vocês. Nós estamos em plena semana do empreendedorismo, né? Tem aí a Feira do Empreendedorismo, começou... Termina hoje a Feira do Empreendedorismo. Termina hoje, né? Termina ontem terminou. Não, hoje. Hoje é dia 7 a 11. 11, hoje foi segunda, foi de sexta, 7 a 11. Domingo. Segunda, olha aqui quem está aqui também. Seja bem-vindo, Alexandre Bittencourt. Como vai? Boa noite. Boa noite, Alexandre. Obrigado pela presença aí. Em plena Feira do Empreendedor, a gente não poderia deixar de falar, já que estamos terminando a feira, e como toda vez que a feira acontece, nós estamos lá para entender um pouquinho, né, observar, anda a vontade das pessoas empreenderem na vida. Nós fomos até lá essa semana, no primeiro dia. Por que? Só para colocar, contextualizar, né, a nossa relação com o empreendedorismo. O objetivo maior da Olho de Tigre é desenvolvimento humano, mas desenvolvimento humano para quê? Né? Qual é nosso foco de preocupação? É estimular as pessoas a desenvolverem o que nós chamamos de empreendedorismo protagonista. Sim. Empreendedorismo, a capacidade de você que está aí do outro lado enxergar que você tem uma alternativa na vida, que é empreender, e na nossa parca e humilde opinião, a mais fundamental alternativa que todos nós deveríamos adotar, o empreendedorismo. Mas para ser empreendedor, para empreender, você tem que adotar uma postura de protagonista da sua vida. Nós tem um vídeo no Pavani Responde Responso que eu gravava, que a gente fala para as pessoas que a solução do Brasil é o empreendedorismo, né? Se você quiser assistir um canal sobre empreendedorismo, tem um canal que a gente... 601, se não me falha a memória, ou 605, não sei. 605, se eu não me engano, no Netflix. 5. É um canal só sobre empreendedorismo, que demonstra diversos depoimentos de gente que empreendeu e tal. A minha veia, né? A minha veia é o empreendedorismo. A veia da Márcia é o empreendedorismo. Dificilmente nós sobreviveríamos como colaboradores de uma única organização. A gente tem na veia o desejo de empreender. E para que a gente estimule isso nas outras pessoas, porque a maioria das pessoas com as quais eu convivo, na atividade de docência, na atividade profissional, na atividade de consultoria, né, de treinamento e tal... Vai para você aí no privado, o site do canal Empreender na internet, para quem quiser, aí compartilhei. Tá. Eu posso compartilhar aqui, canal Empreender, isso, deixa eu botar aqui. Então, o que acontece? Só para vocês verem, né, entenderem. Essa nossa vertente... Poxa, eu me perdi a linha de raciocínio aqui que eu estava conduzindo. Nós sempre ouvimos dizer,
na grande maioria das vezes, a gente escuta as pessoas falarem que o empreendedorismo não é a minha praia, eu não gosto, não sei muito empreender, não tenho muita... Essa minha veia não é dessas, né? Isso é um grande erro, uma grande mentira. Todos nós podemos desenvolver o protagonismo e, desenvolvendo o protagonismo, inevitavelmente você vai empreender, vai adotar como forma de sobrevivência empreender. E a gente já disse isso aqui algumas vezes, vou repetir aqui. Para você empreender, você não precisa ter o seu próprio negócio. Okay? A característica empreendedora é possível que seja exercitada como colaborador da empresa de alguém, né? Para trabalhar conosco, por exemplo, para você que quer um dia trabalhar na nossa companhia, ou na Gauss, ou no de Tigre, você precisa ter a veia empreendedora. Caso contrário, você não vai conseguir. Porque o empreendedor, ele toca uma coisa como se fosse dono. Ele se comporta como dono. E isso é uma característica de empreendedor protagonista, né? Então, todo o nosso trabalho de desenvolvimento comportamental tende a desenvolver essa capacidade no ser humano, de desenvolver protagonismo, de desenvolver o protagonismo que inexoravelmente levará as pessoas à atividade empreendedora. Mais cedo ou mais tarde, a gente quer que você se comporte como empreendedor, né? Então, o Auditing tem uma veia muito grande nesse negócio. E a gente escolhe. Então, para ser empreendedor, tem várias características que a gente pode desenvolver. Várias características. Mas a gente começou... deixa eu só fazer um contexto aqui. Mas a gente optou por falar hoje, começando por uma... para dar o tom aqui de todo o nosso encontro aqui, falando de uma das leis. Porque para ser empreendedor, você precisa ter coragem. Coragem de largar o quentinho onde você está, coragem de ser criticado por todas as pessoas e continuar no seu caminho, coragem de realmente fazer o que você ama, coragem de começar de novo, coragem de aprender coisas que você achava que você já dominava e não domina, coragem de estar em contato com jovens que estão aí dominando a inovação, coisa que você do século passado, que é o nosso caso aqui, não é. Então, assim, a gente vai começar pela coragem, falando do limite e limitação, e a gente vai dar algumas outras dicas e tópicos, assim posso dizer. Quem somos nós para dar dicas sobre esse assunto? Então, são vários assuntos. Se você fizer um curso chamado Empretec, pelo Sebrae, que é um curso da ONU, desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, que foi disseminado no Brasil através do Sebrae. Quando o Empretec começou no Brasil, eu fui convidado para ser um dos primeiros instrutores a serem desenvolvidos para dar o Empretec no Brasil. E naquela oportunidade, eu pensei muito, falei assim, poxa, mas se eu fizesse o Empretec, se eu fosse instrutor do Empretec, eu não poderia desenvolver o meu negócio, que estava sendo construído já na minha cabeça, olho de tigre. Então, eu não aderi à oportunidade de ser um dos instrutores do Empretec. Mas, naquela oportunidade, o Empretec já desenvolvia, acho que 10 características para ser um empreendedor. Acho que são 10 ou 12, não me lembro exatamente. E na verdade, você tem muitos perfis a desenvolver para se tornar um empreendedor de sucesso, um empreendedor protagonista, como a gente fala aqui. O que eu quero destacar aqui, o que a gente quer destacar aqui, é que para você ser empreendedor, você tem que superar algumas limitações que você tenha. E aí entra a nossa posição séria, legítima, baseada em academicismo, numa base científica que nos norteia, do que todo mundo fala por aí. E há uma frase que nos define, que eu me lembro que a Michelle, uma das nossas alunas do Architect Stream, aliás, ela fez todos os nossos treinamentos, ela marcou muito essa frase que nós dissemos e dizemos com frequência, que peixe não sobe em água. Ela vai fazer uma camiseta em cima disso aqui, peixe não sobe em água. O que quer dizer isso, né, para nós? Essa frase, ela resume bem a diferença entre limitação e limite. O que é limite? Vamos explicar isso aqui, né? Primeiro, vamos deixar o nosso internauta consciente do que é limite. Limite
é aquilo que nós não conseguiremos ultrapassar. Porque é o limite, ok? Cada um de nós temos um limite na vida. A gente pode não conhecer bem claramente esse limite, mas ele existe. Ele existe. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o limite para o peixe é fazer qualquer coisa no ambiente do mar, que é o seu ambiente natural, o ambiente Ou do pelo rio, qual né? Ou da lagoa. ele exercita todas as suas competências. A partir que a ambição do peixe é viver como um macaco subindo em árvores, ele já deseja o que não é mais dentro do seu limite. Extrapola o seu limite. Ok? Porque o limite do peixe é na água. Ok? Ele até pode pular da água, ficar um pouquinho fora da água, mas definitivamente o habitat do peixe não é ficar subindo em árvore. O oxigênio que o alimenta está na água, se a gente pode resumir, né? O oxigênio que alimenta o que ele quer fazer. O que significa dizer, então, que se chegar um coaching para um peixe e ouvir do peixe que a ambição dele é se tornar um grande macaco, ok? O coaching mal preparado, o coaching mal encorajado, o coaching despreparado, propriamente dito, e foi despreparado porque falaram que ele está preparado, mas ele normalmente não está, ele vai dizer assim, é isso aí, peixão. Vamos trabalhar, basta você ter muita determinação, que se você tiver determinação, você vai sim ser o melhor peixe subidor de árvores do planeta. Então, esse tipo de promessa que peixe poderá um dia subir em árvores como se for um macaco, é o conceito de limite que a gente normalmente ultrapassa, mas que configura um engodo. Ok? Então, por exemplo, eu, Pavani, provavelmente a Márcia também, se nós tivéssemos uma ambição de corrermos na velocidade que Usain Bolt corre, ok? Você pode encher a gente de dieta, fazer o que a gente quiser, podemos treinar 24 horas por dia. Nós não conseguiremos o mesmo desempenho do Usain Bolt, porque o nosso limite está aquém do desempenho do Usain Bolt. Ok? É claro que a gente nunca tem essa certeza clara, não tem isso claro, mas é muito provável, ok, que a minha ambição de ser um corredor do mesmo nível do Usain Bolt seja completamente falaciosa. Ok? Nós temos uma outra lei no nosso livro, As 30 Leis do Olho de Tigre, que vai falar sobre a lei da vaga limitada, tal, é um outro conceito. Mas aqui o que eu quero que você entenda é que limite é o que não dá para ultrapassar. Não dá para ultrapassar. Portanto, se alguém te estimular a superar um limite, ok? Ele está te enganando. Ok? Tem treinador aí que tem um nome para o treinamento dele que é ultrapassando limites. Ok? Provavelmente ele não sabe diferente, não sabe claramente a diferença conceitual do que nós estamos falando aqui. Mas limite não é ultrapassável. Ok? O conceito de limite é que não dá para ultrapassar. Se você tiver, portanto, uma ambição que extrapola o seu limite, que a gente nunca sabe direito qual e alguém te encoraja para fazer isso, cobrando alguma coisa para você superar isso, ele está te enganando, ele é um canalha. Né? É um canalha. Nosso papel aqui na Olho de Tigre não é dissuadi-lo dessa promessa. A gente sempre diz aqui, a ferramenta da Olho de Tigre é a dissuasão, não é o contrário da persuasão. Não é a persuasão. Porque o cara que vai utilizar da persuasão para te estimular a superar o seu limite, esse cara ele está jocosamente brincando com a sua inteligência ou com a sua falta de consciência do conceito de limite. Então, eu tenho um limite, a Márcia tem um limite diferente do meu para certas coisas. Todos nós aqui que estamos ouvindo
estamos falando esse conceito, temos um limite. Então, o conceito de limite é algo não ultrapassável. Certo? Uma coisa um exemplo muito bom para limite é a dor. A dor, para algumas pessoas, tem gente que suporta mais, tem gente que suporta menos, tem gente que não suporta absolutamente nada. Então, isso é o limite. Até onde tem gente que, dependendo de como está a dor, desmaia e não, o cérebro apaga porque não aguenta mais. Então, um exemplo bom de limite é a dor. Mas, em contrapartida, nós temos uma coisa que a gente pode superar, chamada, Orlando? Limitação. Aí. O que é a limitação? Então, nós temos que saber distinguir limite de limitação. Limitação é a máscara do limite. É algo que... E veja, o limite é um limite. É de onde a gente não consegue ultrapassar por circunstâncias do significado da palavra limite. É limite, não dá. E o meu é diferente do seu e de todos nós temos um para determinados aspectos. Então, querer algo mais do que o nosso limite impõe é um engodo, é uma enganação. Agora, a limitação é um conceito que está muito claro para você. Ou seja, você acha que não dá para ultrapassar a limitação. E ele chama limitação, não chama limite. É parecida a palavra, mas não expressa o mesmo conceito. Limitação é aquilo que você acha que não Você não consegue passar, não consegue Você não consegue passar. É uma autoimpugnação de limite, mas é uma limitação. Ou seja, eu vou ver até se eu acho aqui uma figura para mostrar isso para vocês, que acho que vai ficar bom aqui. Então, explora aí um pouquinho mais, enquanto eu procuro aqui a imagem que eu quero achar desse conceito de limitação. A limitação, na verdade, é assim, quando a gente acha que tem uma limitação, uma das coisas lá do Empretec é você buscar informação. Então, você pode até achar que você tem uma limitação, por exemplo, para fazer um planejamento de negócio. Eu não vou conseguir fazer isso é muito difícil, isso não dá, você auto se limita, né? Então, a primeira coisa para fazer, para superar uma limitação, é em busca de informação, em busca de conhecimento, em busca daquilo que você ainda não tem ou que lhe falta. Porque as pessoas, quando se deparam com uma limitação, em geral, não estou falando que é a regra, né? Em geral, o que acontece na maioria das pessoas que vêm aqui para nós, ao invés de enfrentar essas coisas, elas recuam. Falar, eu não dou conta disso. Não dou conta, mas não deu nem o primeiro passo em busca daquela informação que você precisa buscar. Você se separa ali. Por quê? Porque as pessoas. Uma das outras coisas que, se você for lá no Empretec, você vai ver. É assim: o quanto você está disposto a correr risco. Buscar informação, talvez seja correr um risco de você entender e falar: putz, o que eu estou fazendo dentro dessa empresa? Quando você busca informação e está disposto a correr risco, você talvez descubra um mundo totalmente novo e um mundo que vai te dar toda a estrutura que você sempre quis, mas por medinho você fica parado no seu lugar. O medo é o que para você de se desafiar, né? De se colocar à frente, de estar à frente daquilo que você deseja. Porque quando você começa a pensar em empreender, a gente foi lá na feira e a gente observa muitas pessoas, conversamos com muitas pessoas. A primeira coisa é falar: eu não sei se eu saio da empresa, eu tenho receio, eu vim aqui para ver mais o que é mais ou menos, o que está me oferecendo. Aquela feira estava lotada de palestras, de todos os assuntos, de todas as informações. Então, se você realmente, de fato, está disposto você vai em busca da informação. A gente nota quem está em busca de informação quando a gente vê fila nos auditórios que tem lá, dos mais diversos assuntos, e se você não quisesse ir até lá, estava online. Então, não tem desculpa para você sair dessa sua limitação. O que tem o que a gente considera aqui é uma preguicinha interna, sabe? Eu estou bem aqui no meu quentinho, para que eu vou mexer com isso? Então, às vezes, você precisa mexer com isso
Não é só para empreender e abrir um negócio, é para empreender dentro da sua empresa, para você ser protagonista no cargo que você está. E que pode ser que com isso você supere uma limitação dentro da sua empresa e comece aí a galgar novos degraus aí dentro da sua empresa. Empreender significa empreender na vida, nas atitudes, na Então, aí, ó, mente. Fala. essa figura aí, ela expressa bem o Sim. conceito que a gente quer tratar aqui hoje, né? Esse um slide que se refere à lei número 14 da Lei da Coragem, do nosso livro As 30 Leis do Litígio. Conceitos que são tratados no AT Elements, que é um curso gratuito, e no AT Paragon, que não é um curso gratuito que você pode acessar. Esses dois cursos, o AT Elements e o AT Paragon, são cursos que a gente explica as 30 leis. A lei número 14, ela fala da coragem. Por que coragem? Porque há que ter coragem para você aproximar a limitação do limite. Então, essa figura aqui diz o seguinte: deixa eu colocar aqui uma canetinha aqui para eu poder rabiscar aqui coisas com você. Ó, aqui tem um conceito. Tá vendo isso aqui, ó? Dá para ver aí, mano? Dá para ver. Esse aqui é o seu estágio inicial, tá certo? Seu estágio inicial aqui. O seu estágio inicial até a tua limitação é o que a gente chama da zona de excelência, ou zona da primazia, ou zona de conforto. É aquilo que você nada de braçada. Se alguém te der uma atividade para fazer e essa atividade estiver entre o estágio inicial e a sua limitação, você vai realizar isso com a maior tranquilidade do mundo. O grande problema é que entre a limitação e o limite há uma zona aí. Ok? E essa zona que nós chamamos de zona da mediocridade. Ok? A zona da mediocridade é a zona da qual, se alguém te der alguma coisa para você fazer que esteja dentro dessa zona vermelha, o que é essa zona vermelha? Ela pode, na sua cabeça, estar além do limite, mas ela também pode estar além apenas da sua limitação, que é uma máscara do limite. Percebe que a limitação ela está distante do limite? Ela está distante do limite. Ok? Essa zona a gente chama de zona da mediocridade, que é uma zona da qual você não nada de braçada. Você não consegue realizar as atividades. É uma zona da qual a gente normalmente foge. A atividade empreendedora, ela está na zona da mediocridade, para a grande maioria das pessoas. Mas não é a superação de um limite. É a superação de uma limitação. Que nós todos podemos superar. Mas não superamos porque invadimos pouco a zona da mediocridade. Quanto menor for a zona da mediocridade e maior for a zona de excelência, ou a zona de conforto, mais pleno das nossas capacidades nós somos. O grande problema, na nossa visão aqui, é que, para muitos de nós aqui que estão assistindo, a zona da mediocridade, aí no meu desenho aí, a zona da excelência é maior do que a zona da mediocridade, ok? Mas é muito comum eu conhecer pessoas que a zona da excelência é bem mais. Essa zona verde é bem menor do que a zona vermelha. Ou seja, a pessoa se autoimpõe uma limitação que poderia ser minimizada. Quer dizer, a cada vez que eu minimizo a zona da mediocridade, eu maximizo a zona da excelência. Ok? Mas que ela não faz isso porque ela entende aquela limitação como intransponível. Então, a limitação, ela é transponível. O limite, não. Ninguém vai superar o seu limite. É fácil entender essa diferença? Sob o ponto de vista do que eu estou colocando aqui, é fácil. Mas será que aquilo que eu acho que é limitação é limite? Só tem um jeito de descobrir. A gente invadir um pouco esse limite, essa limitação, que eu poderia até então chamar de limite, e ver se eu consigo me dar bem ali. Olha o que o Alexandre falou aí. Vou colocar aqui já já. Antes de colocar, eu já li o que ele colocou, deixa eu só terminar o conceito aqui, Marco. Tá. O que a gente precisa entender é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer uma coisinha aqui. Peraí. O que a gente precisa entender é o seguinte, ó. Opa.
Veja, aumentando aqui a nossa... A zona da excelência... Sabe quando eu te dou uma atividade para fazer e você fala assim, é comigo mesmo, vou nessa. Quem fica a vida inteira restrito a essa zona da excelência, seja maior ou seja menor, ele não muda a zona da excelência. Ele fica ali, curtindo a vida ali. Qual é o único jeito de maximizar a zona da excelência e minimizar a zona da mediocridade? O que você acha, Mar? Permanecendo da zona da excelência, eu aumento ela ou não? Você vai aumentar a hora que você entrar. Você sabe uma coisa que aumenta a zona onde você aprende? Quando surge um problema ou quando surge alguma coisa nova que você tem que solucionar, aí você entra direto de cabeça nessa zona da mediocridade aí. Surgiu um pipinaço daqueles, é aí que você evolui. Não adianta Exato. Você ficar quietinho. Ou seja, batendo a cara na parede, entendeu? Quando você invade a zona da excelência, ou seja, quando você assume fazer uma coisa que, em tese, você não sabe fazer, com a proficiência que você faria as atividades que estão na sua zona de excelência, você invade a zona da mediocridade. Há dois riscos aí. Eu estou invadindo o limite ou a limitação? Você não sabe. Você, na verdade, não sabe. Mas você rapidamente vai saber se é limitação ou se era limite quando você se acostuma com aquela atividade. E fala assim, não é que eu consigo fazer isso? Quando você descobre que você consegue fazer isso, você descobriu que aquilo que você considerava um limite, na verdade, era apenas uma limitação que você impunha a você essa mesma circunstância. Ou seja, entrando na zona da mediocridade, que é também chamada de zona de desconforto, você vai aprender se convive bem nela ou não. E quando você faz isso com coragem e bravura, que é o conceito que a lei trabalha, você descobre que você superou uma limitação e não um limite. Coragem, bravura e meta, né? Foco, né? Porque não adianta você entrar aí e não saber para onde você quer ir, né? Você tem que entrar aí e saber para onde você quer ir, para onde você quer evoluir, o que você quer aprender, inclusive para saber cobrar de alguém depois. Se você empreende, se você é dono de alguma coisa, você tem que saber o que você quer para saber cobrar, né? Senão não adianta também. Olha vamos agora falar o que o Alexandre nos escreve aqui. O Alexandre coloca assim, ó. Limitação igual a falta de conhecimento, uma espécie de falta de compreensão do seu limite, é isso aí. Veja, a limitação, por enquanto, é um limite para você. Por exemplo, eu não consigo falar em público. É nítida a limitação, não é limite. Eu era gago, senhores. Eu era gago. Qualquer coisa que eu pudesse imaginar para falar em público, faria impossível para mim, eu sou gago. Mas eu não era um gago patológico que tinha algum problema na língua, eu era um gago psicológico. Eu estou aqui falando para vocês e provavelmente não vai gaguejar, embora ainda me constitua gago. Mas eu aprendi a lidar com isso, aprendi a lidar com essa limitação. Não era um limite, era uma limitação. Hoje em dia, eu não consigo gravar vídeo para colocar na internet. Olha tá que o Alexandre está falando assim, ó, uma zona de conforto complicado de se desligar. Não é complicado, não. É muitas vezes impossível, porque ele se entende restrito àquela zona de conforto, aquela zona de excelência que ele se impôs a si mesmo. Quando você fala assim, não, eu quero falar em público, e consegue como eu consegui, eu estarei invadindo a minha zona da mediocridade e descobrindo que eu resolvi um problema com isso. Agora, se eu impor para mim que eu quero correr igual ao Usain Bolt, provavelmente seja além do meu limite. Existe um limite, nós não sabemos qual é. Eu dou o exemplo do peixe subir em árvore, porque é provavelmente desencorajador estimular um peixe a querer viver como macaco, porque ele não é macaco. Ok? Mas você não é proibido de falar em público. Você tem essa competência, mas ela está não desenvolvida. Então, Alexandre, olha o que ele está falando aqui. Bacana a contribuição do Alexandre. Eu estou vivendo esse momento, empreendendo. E a gente se sente incompetente, né, Alexandre?
Poxa, será que eu sei fazer isso? É óbvio que você não sabe. E é óbvio que errar e fracassar fará parte do processo. Se você não quer fracassar, não comece. Porque o que vai lhe fazer aprender é o fracasso. Ok? Todo empreendedor parece que ele curte um pouco o fracasso. Aí ele comenta aqui depois, Alexandrão, perfeito. Eu estou à procura do meu limite. Limitações tenho muitas, todos nós temos. Estou tentando quebrar todo dia. Eu ainda vou te explicar. Procura no meu canal do YouTube, no canal do Pavani, no YouTube, procura assim, ó, o verbo tentar. E você vai ver, para você nunca mais usar esse verbo na sua vida. Tá? Procura lá. Pavani Responde Gespôncio, o verbo tentar. Procura no meu canal do YouTube, nesse canal aqui que você está assistindo, você está assistindo pelo LinkedIn. Vai no meu canal do YouTube e procura lá. Tem explicação. O verbo tentar, e você vai ver uma das leis que a gente trabalha sobre esse conceito. Mas veja, o que a gente quer te estimular você a fazer? Obrigado. Olha aqui, ele está falando mais uma coisinha lá. Obrigado, Alexandre. Eu estou aprendendo muito, perfeito, sofro um pouco. Está tudo dentro do normal, Alexandre. Tudo dentro do normal. O que a gente quer que você entenda é que só tem um jeito de você chegar mais próximo do seu limite. É aumentando a sua zona de excelência e diminuindo a sua zona da mediocridade. Voltando aqui com o desenho que a gente pôs. Aqui. Qual é o jeito? Só tem um jeito. Eu tenho que aceitar o desafio de entrar na zona da mediocridade. No nosso treinamento comportamental de imersão, de 3 dias, aliás, a próxima turma vai ser agora no dia 26 a 28 de novembro de 2022, né? Sei que o vídeo é atemporal, mas checa lá a nossa próxima turma e faça. Nós treinamos isso aqui o tempo inteiro, 3 dias, sem parar, só convidando as pessoas a entrar na zona da mediocridade. Aí você fala assim, quer dizer então que no treinamento eu só vou ser convidado a fazer coisas que eu não sei fazer? É óbvio. Porque se eu te convidar a fazer coisas que estão na sua zona de excelência, você não vai aprender nada. Você não vai aumentar a zona de excelência e diminuir a zona de mediocridade. Você vai simplesmente demonstrar suas competências. Eu quero desenvolver competências novas e te ensinar que se você aumentar a sua zona da excelência, vai diminuir a sua zona de mediocridade, uma vez que o limite não será ultrapassado. Mas a limitação, sim. A limitação é ultrapassável, mas você precisa fazer o esforço, você precisa experimentar. É o que a gente fala do conceito de fera, né? Que a gente já explicou aqui. Ó. Entender o que eu estou falando é ferramenta. Você está escutando isso aqui, depois vai ler o nosso capítulo do livro, vai fazer o OT Elements, vai fazer o OT Paragon e vai entender. Entendi o que o Pavani está falando, maravilha. Experimentou o Edu Fera? Se você não experimentar, não adianta, meu irmão, não vai chegar a lugar nenhum. Depois que você entendeu e experimentou, aí você vai refletir. R de fera. E depois de refletir, aí você vai aplicar isso na vida e vai fazer isso sozinho. Porque você pode superar a limitação. Você só não pode superar o limite. Porque a gente só aprende experimentando. A primeira vez que fala em público, você vai suar, na primeira vez que vai fazer uma reunião comercial, você fica roxo, passa mal, não dorme a noite anterior, tá tudo certo, tá tudo dentro do normal. E aí a frequência que a gente fala aqui muito, a frequência disso, a frequência de experimentar, chega uma hora que você fala, pode mandar a reunião que for que eu vou. E tá tudo certo. Mas porque se você não se der a chance de experimentar pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, e chegar na terceira você já desiste, acabou, né? Aí nem começa. É invadindo a zona da mediocridade com coragem, porque vai precisar de coragem, vai precisar de bravura. São conceitos que eu não vou explorar aqui porque não dá tempo. Mas eu preciso ter coragem, porque se eu continuar cagão, meu queridão, você vai ficar na zona da excelência e vai deixar todo mundo boquiaberto de ver o quanto você faz aquilo com galhardia, com competência, mas vai ficar ali. Não vai invadir a zona da mediocridade e diminuí-la por tê-la invadido. Quando você diminui a zona da mediocridade, você aumenta a zona de excelência e chegou mais perto do limite. O nosso papel na vida
nosso papel na vida é deixar a limitação igual ao limite. Esse é o papel. Mas, infelizmente, senhores, tem gente que está aqui, ó. Tem gente que a zona verde é bem pequenininha e a zona da mediocridade é bem grandona. O nosso papel, a missão da Olho de Tigre é puxar essa linha para a direita, até ela bater com o limite. Porque quando ela bater no limite, esquece, bateu no limite. É quando a gente chega no estágio máximo de plenitude, né? Onde você seja no estado nirvana, alguns chamam clear, os nomes mais diferentes existem para as denominações religiosas disponíveis. O que é importante você dizer, você entender, é que o empreendedorismo está, e o comportamento protagonista está na zona da mediocridade. É lá que ele reside. Não reside na zona de excelência. Para a grande maioria das pessoas. Ok? Uma outra coisa que acho que vale colocar aqui é assim, que às vezes você está lá empreendendo, você está num turbilhão de coisas, e num turbilhão de coisas para resolver, de coisas para aprender, e você acaba falando assim, poxa, toda essa rotina eu não estou conseguindo sair daqui. Às vezes você precisa parar, porque eu costumo dizer assim, que você enxerga melhor o jogo quando você observa de fora. Então, às vezes, você precisa parar e meio que se dissociar assim, da situação que você está. Falar assim, espera um pouquinho. Deixa eu analisar isso aqui friamente, sem a emoção de querer solucionar tudo, de aprender tudo. Às vezes, você precisa parar um minuto e falar assim, deixa eu ver onde está pegando, se a gente pode falar assim, né? Porque, às vezes, é uma coisa muito simples e você, num turbilhão de emoção de querer resolver, também não consegue sair dessa zona de excelência e ir para a zona da mediocridade e ali que desenvolver. Você fica aqui preso aqui, né? Então, às vezes, respirar por um minuto ou tirar um dia para observar. Deixa eu olhar de fora as possibilidades e deixa eu olhar de fora como eu posso resolver isso ou como eu posso evoluir a partir daqui. Porque eu acho que isso, se você não fizer isso empreendendo, dificilmente você vai sair do lugar que você está. Às vezes nós fazemos isso aqui, a gente vai, pera um pouquinho, vamos parar aqui, vamos. Como que a gente soluciona isso ou como que a gente sai disso aqui? Para, conversa, observa, porque caso contrário, você vai ficar preso ali naquele problema e não vai evoluir. Ao invés de você invadir a zona da mediocridade para a evolução, você vai aumentando ela, né? Vai chegar uma hora que a sua zona da mediocridade é só essa aqui que eu achurei. Isso. Esse é o papel da vida. Encostar a limitação do limite. Encostar a limitação do limite. Agora entenda, você não vai superar o limite. Há um limite na vida. Ok? Os meus colegas coaching vão te enganar, dizendo que o limite não existe. O limite está na cabeça das pessoas. Não, limite existe. Limitação pode ser ultrapassada. E nós somos muito mais impedidos de evoluir porque acha que a limitação é limite, e não é apenas uma limitação, mas entenda, senhores que estão escutando aqui, a limitação é ultrapassável e ela é confundida com o limite, mas o limite existe. Ele existe. É difícil identificá-lo? É difícil identificá-lo. É arriscado, mas ele existe. Há coisas que você não vai conseguir, porque é acima do seu limite. O grande problema é discutir, puxa vida, falar em público é ultrapassar o limite ou ultrapassar a minha limitação? E é claro que é ultrapassar a minha limitação. É claro que é ultrapassar a minha limitação. Agora, se eu tivesse uma patologia que justificasse a minha gagueira, talvez fosse limite. Talvez fosse alguma coisa da qual não é da minha natureza. O nosso papel é trabalhar a zona da mediocridade, diminuí-la ao máximo possível, mas todos têm um limite. Todos têm um limite. Quando eu chego para alguém e falo assim, quando alguém chega para mim e fala assim, eu pergunto, qual é seu sonho? Ele fala assim, eu quero ser cantor. Eu falei, então canta aí para ver. É aquela vozinha esganiçada que não chega a lugar nenhum. É arriscado para mim falar assim, poxa, querido, ser cantor é acima do seu limite. Sua voz não serve para isso. Ok? Se eu falar isso, talvez eu desmotive completamente a pessoa. Agora, é importante a gente chegar e concluir, será que isso é limite?
é algo além do seu limite ou além da sua limitação? Uma pergunta que ajuda a distinguir isso é a seguinte pergunta, que basicamente a gente faz quando alguém nos deu um sonho e que na minha cabeça ele é além do limite. Vamos imaginar que eu, escutando a Márcia, que se manifesta querendo ser cantora, eu peço para ela cantar aquela vozinha que, na minha opinião, é muito ruim, eu digo assim, eu poderia dizer assim, querido, esquece cantar, porque não vai chegar lá, não. Isso pode ser que eu esteja interpretando como limite algo que seja apenas uma limitação. Ok? Mas eu pergunto assim, você quer ser cantor por quê? E aí ele começa a explicar por quê, e eu percebo que ele quer ser cantor por causa dos outros, e não por causa de si mesmo. Aí ele está buscando uma coisa efêmera. E aí a gente pode encorajá-lo, querido, você não precisa ser cantor para chegar onde você quer. Você quer ser cantor para ser admirado, para ser um monte de coisa, que não é o caminho. Você está buscando algo fora e não dentro. Então, é uma boa pista para entender se a pessoa é daquela da natureza ou não, é perguntar os motivos pelos quais ele quer ser cantor. Ele quer ser Qual cantor. é o oxigênio que te movimenta? Qual é o oxigênio que te movimenta? E aí a gente pode fazer. O importante é a pessoa refletir. Isso está além do seu limite ou é apenas uma limitação que nós vamos juntos ultrapassar? A limitação é ultrapassável. O limite não. O limite não. Qual a diferença entre os dois? É um exercício direto. Olha que o Alexandre escreveu mais um textão bom aqui. Deixa eu colocá-lo aqui. Deixa eu tirar essa imagem aqui, só para a gente poder ler com mais calma aqui. Olha o que ele fala aqui, ó. Eu, na maior parte de minha vida, fui sendo exposto a problemas. Mas, como empregado, senti que preciso ser menos covarde, reconhecendo meu limite e explorando minhas limitações. Frase perfeita, Alexandre. Reconhecendo o meu limite, mas explorando as minhas limitações. É um exercício diário. Sem dúvida. Uma clara para mim é a coragem de não receber salário no final do mês. Poxa, mas também merecer algo maior do que o salário, que é o lucro, né? Os medos são enormes. Não vou mais abusar. Não, abusa mesmo, querido. É o que a gente Pode gosta. falar. Não chega de abuso, não. Pode abusar. A sua contribuição pode servir. Não, só, o que você está falando aqui serve para você e para muita gente que vai ouvir isso depois. Muita gente que não tem a coragem de se expor. E a gente sabe que tem mais gente aqui assistindo, né? E nem todo mundo escreve, né? Fazer o quê? Faz parte do jogo. O que a gente quer que você... e você entendeu, Alexandre? Tem que ultrapassar esse limite. É você se libertar de todos os tipos de tolimento que você se coloca nesse alto. Eu vou contar um caso aqui, Mar, que eu sempre conto para o meu aluno, que é bem... que os alunos gostam muito. Vamos imaginar, entenda aqui, Alexandre, e quem estiver nos escutando, a minha historinha aqui, você vai ver como é interessante. Vamos imaginar que eu tenho um lava rápido, que ele não lava carros, mas ele limpa carros com uma perfeição absurda. Você sabe dessa história, né, Marco? Sim. E veja que coisa interessante. Você vai ver essa coisa, limitação e limite, bem clara, né? E eu aprendi a limpar os carros de um jeito muito bacana. Essa empresa que eu abri que limpa carros, ela não tem um recurso, ela não tem pano, não tem água, não tem produto de limpeza, não tem nada. Os carros chegam até mim, eu peço para os carros abrirem as portas, o capô, o porta-mala, e com o assopro que eu tenho, que é muito potente, eu limpo o carro inteiro, por dentro e por fora. Ok? Então não precisa de... E ainda sai uma gosminha da minha boca que encera o carro completamente. Então imagina que eu fosse capaz de limpar um carro por dentro e por fora com um mero assopro de 15 segundos. Ok? E eu cobrasse por isso R$50 para lavar esse carro, tá? R$100 para ficar fácil o cálculo aqui. R$100. Então eu dou um assoprão em 15 segundos. Olha, não precisa de sede, não precisa de água, só precisa de ar e o meu peito, que é fantástico. Ok? Pensou nisso? Então, beleza. Eu tenho um talento e uma potência pulmonar com o meu assopro, que a minha gosminha limpa por dentro e por fora e encera os carros. Tá bom? Muito bem. Com assopro, com poder de assopro. Então não tem custo, certo? Não tem um custo do trabalho. Tudo que eu recebo, R$100 que eu cobro para limpar os carros, é lucro, porque não há custo. Leva 15 segundos, o ar ainda não me cobram, então é custo, é lucro total. Muito bem. Faço isso por 20 anos. E aí, de repente, eu cansei de assoprar.
Não gosto mais de assoprar. Ainda tenho potência pulmonar para soprar, mas enche o saco, são 20 anos assoprando, né? Cansei. E eu resolvo contratar uma pessoa. E eu acho um cara que assopra tão bem quanto eu. Melhor. Ele assopra em 10 segundos, eu assopro em 15, né? Em 10 segundos ele faz a mesma coisa com a gosminha que ele tem na boca, a mesma coisa, encela, quer dizer, ele é melhor que eu. Ok? Ele é melhor que eu. E achei o cara, então. E aí, eu faço uma pergunta para você. Quanto você pagaria para esse cara? Eu pergunto para os meus alunos, quanto você pagaria para esse cara? E aí um aluno fala assim, eu pagaria 50. Eu pagaria 70. Cada um fala um valor para pagar. Não pode pagar os 100, né? Porque senão eu fico sem nada. Ok? Então, partindo do pressuposto que eu ainda vivo do meu negócio, eu tenho que pagar alguma coisa para esse funcionário que eu acabei de contratar, que assopra melhor que eu, e eu pago para ele. Então, a média gira em torno de 50 a 70. Né? Aí eu chego para os meus alunos e falo assim, beleza, mas não é assim que a gente faz para pagar as pessoas. A gente não paga com base no que a gente pode. A gente paga com base no que o mercado pratica. É assim que funciona. E aí eu falo assim, bom, essa pessoa, antes, no emprego anterior dela, ela também assoprava. E o empregador pagava R$1 por carro assoprado. É o que ele pagava. Sabendo-se disso, quanto você pagaria? Pergunto para os meus alunos novamente. E aí o número muda completamente. Aquela média entre 50 e 70 baixa. Alguns pagariam 5, 10, mas não fica entre 50 e 70. Vamos imaginar que a gente pagasse 10 para esse cara. 10. É muito para esse cara? É bastante. Ele ganhava 1. Pega o salário que você ganha por mês e multiplica por 10. Não é uma puta salário? Pelo seu referencial, é. Então, é claro que se eu pagasse R$10 por carro assoprado, esse cara ia ficar muito feliz. Eu seria um dos melhores dos patrões da idade da vida dele. Só que ele está ganhando o mínimo de alguém. Então, olha aí um conceito de limite e limitação. Por mais que você ganhasse 10 vezes mais do que você ganhava, eu estou ganhando. Alexandre, olha o que o Alexandre escreveu aqui. Ó. Eu convidava ele para sócio. Beleza, mas mesmo que você convidasse ele para sócio, você pagaria quanto? Metade no máximo, certo? 50-50. Mas quem está soprando é ele. O que eu quero que você entenda é que se você fosse sócio, você pagaria uma coisa. Se você fosse ele um funcionário, você pagaria mais um pouco do que ele ganhava. 10 vezes mais? Não, mas vamos imaginar que fosse. A pergunta que eu faço para meus alunos ao final dessa segunda pergunta é o seguinte. Muito bem, se nós pagássemos 10 para esse cara, eu lucraria 90. Ok? E esse cara que ganha 10 está muito satisfeito, que ele ganha 10 vezes mais do que ganhava. Aí eu pergunto para meus alunos, qual que é a ética que justifica eu merecer os 90%? Eu vou repetir. Qual que é a ética que justifica eu, dono do empreendimento, merecer 90 e ele está muito feliz com os 10? Aí os alunos falam, mas o negócio é meu, os clientes são meus. Cada um vai justificar com um argumento consciente que quiser. Mas só está em um fator que justifica eu merecer os 90. Porque esse cara não quer o 100. Ele não quer empreender. Ele não quer o 100. Se ele quiser o 100, ele abre um negócio, não precisa nem eu como sócio. Ele sopra melhor que eu. Sozinho, não foi? Eu não assoprava sozinho, fazia 20 anos. Por que ele não assopra sozinho os 20 anos? Porque ele não tem isso como conceito. Há uma limitação da qual ele não quer invadir. Então, se você vive bem com o seu salário, isso é um processo de limitação. Você não está afim de assumir riscos. Mas ele poderia cobrar o 100 e ficar o 100 para ele. Porque é ele que assopra, diz o Cristo. Quando eu digo isso para os meus alunos, na Fundação Getúlio Vargas, eles falam assim, dor no coração. Pois é. A única coisa que me faz merecer os 90 é ele não querer o 100. E ele não quer o 100. Porque para ele, o conceito de salário é uma limitação. É uma limitação.
E qual é o nosso papel aqui no Olho Tigre? É tirar essa máscara da sua frente. Saia desse mundo, você merece 100. E não tem a ver com ultrapassar limites. Tem a ver com ultrapassar a limitação, porque é você que está assoprando. Percebe? Eu merecia 100 por assoprar em 15 segundos e ele está ganhando 10 por assoprar em 10 segundos. Ele é melhor que eu. E ganhava 1, eu estou pagando 10, eu sou fantástico para ele. É um problema de limitação, não é um problema. Ele não quer pagar o preço do 100%. Porque existe, você paga um preço para empreender. Veja, mas nesse exemplo aqui, Mar, o que eu quero é que não há preço a ser pago. Não há preço, é verdade. Nesse exemplo, não há preço. Melhor que eu quero. É apenas uma limitação. Ele não enxerga a oportunidade. Ele não enxerga. Ele vai se contentar com 10 vezes mais do que ele ganhava. Porque a referência dele era 1. O nosso papel é mudar a referência. Né? Aqui, ó, perfeito, perfeito. É isso aí, Alexandre. Quando você entende isso, você fala assim, meu Deus do céu, por que esse cara não empreende? Porque é um problema de limitação, não tem nada a ver com limite. Nada a ver com limite. A limitação é dele. Isso mesmo, é dele. E ele enxerga isso? Não enxerga. Não. Infelizmente, ele não enxerga, porque ele está num padrão de referência do 1 que ele ganhava. Pagar 10, puta patrão bacana. E eu sou bacana mesmo, estou pagando 10, mas eu faturo 90 em cima dele, e que é só para ele. O que é mais louco, no meu exemplo aqui, óbvio, metafórico, né? É um exemplo metafórico, mas um exemplo que expressa bem a realidade. Então, invada as suas limitações. Descubra se eram limitações ou se eram limites. Se for limite, entenda e fique tranquilo, faz parte. Todos nós temos um limite. A gente tem que descobrir o que é limite e o que é limitação. Bom, todos nós temos limites, né? Porque senão você imagina o que aconteceria no mundo. Nem tudo pode ser ultrapassado. Nem tudo pode ser ultrapassado. Então, eu vou dizer para você, se não conseguir, talvez tenha sido o limite. É o limite seu. Não briga contra limites. Peixe não vai subir em árvore. Seja o melhor peixe da lagoa. Seja o melhor peixe possível. Não se permita ser um peixe limitado pelas limitações. Okay? Não seja só o peixe que vai no cardume, seja o destaque desse cardume, entendeu? Seja o peixe mais protagonista que você puder ser. É isso. O Alexandre está dizendo aqui, mas precisa desse apoio. Qual é o apoio que ele precisa? O apoio que conscientize, vixe, isso é limitação, tá? Isso é só limitação. A gente resolve limitação. Limite a gente não resolve. Por isso que nós da Olho de Tigre aqui temos claro, nós temos a capacidade de maximizar a zona da excelência e diminuir a zona da mediocridade como poucas organizações no mundo, do ponto de vista comportamental. Mas nós não somos aqueles que vai prometer para você superar o limite. Sabe por quê? Porque nós somos sérios. Nós não brincamos com a inteligência dos outros. Não brincamos. O Alexandre está dizendo assim, sozinhos às vezes não enxergamos. Não, nós não enxergamos mesmo. É verdade. Às vezes nós não enxergamos. Alguém tem que chegar para ele e falar assim, cara, por que você não vai lá buscar o 100? Ah, porque... Por quê? Por quê? Você que sopra, velho. Ele acorda e fala, pô, é verdade, eu posso buscar o 100. Então busca. Mas eu não tenho coragem, então. Esse é o problema. A coragem. Por isso que essa lei chama Lei da Coragem. Eu preciso aceitar invadir a zona da limitação para aumentar. E por isso que eu falo da importância de, às vezes, você se associar e se olhar de fora. Que isso ajuda. Por mais que você não tenha ninguém para te apoiar, você fala, deixa eu botar no papel os prós e contras. Por que eu devo soprar 100%? Você vai ver que tem mais prós do que contras. Quando a gente começou juntos, eu e a Márcia, quando a gente se conheceu e eu falei para ela do desafio que eu tinha de montar o Olho de Tigre, eu queria uma companheira para isso. Você acha que a Márcia estava pronta para isso? Você acha que eu estava pronto para isso? A gente não se acha pronto até hoje. Não mesmo. Até hoje a gente se acha incompleto para fazer o que a gente faz e vamos nos sentir sempre, porque a gente está sempre aquém. Outro conceito que é o da consciência, que a gente já falou aqui. A gente nunca está pronto. Mas o grande barato é que a gente precisa entender que isso funciona
E aí o Alexandre falou assim, entra a PNL, poxa vida, observe o OT Science, Alexandre, vai no nosso site Olho de Tigre, procura lá OT Science, lá tem 17 videoaulas que falam tudo que a gente estudou, PNL é uma delas e não é a mais importante. A mais uma coisa importante é a chamada medicina comportamental. Método Silva de controle mental, que ensina isso. Aqui, ó. Nem todos conseguem vencer, nem com ajuda, de tão grande que é a limitação. Eliseu, eu só vou corrigir um processo aqui. Se ele aceitar ajuda, ele consegue. O problema é que nem ajuda ele aceita. Então, se ele aceitar ajuda, nós vamos tirar ele da zona da limitação. Vamos invadir. Agora, se ele não quiser ajuda, aí não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer. Nós dizemos assim, nós não precisamos de pessoas preparadas para viver a nossa experiência, que é dura, é forte. A gente prepara pessoas, mas tem gente que não nos dá essa chance. E não se inscreve na nossa experiência. O que a gente tem a ver? A gente tem que esperar, não tem jeito. O nosso papel é esperar. Porque ninguém pode obrigar você a invadir a zona da mediocridade. Tem que ser uma decisão sua. Porque quando você a gente vai ajudar, mas nós não vamos substituir você. Né? Tanto que quando as pessoas saem do nosso treinamento, a nossa frase é assim, seu treinamento acaba de começar. É na segunda-feira quando você volta para casa. Olha, Alexandre, vou procurar vocês depois. Procura assim. A Vanessinha sabe o que eu estou falando. Isso me lembra que, se não pensar quero a qualquer custo, não conseguirá nada. É isso aí. Linda. Minha querida. Ó, a Vanessa viveu a nossa experiência, sabe exatamente o que nós estamos falando, e está aqui assistindo esses conceitos para que nos ajude até a falar isso para as pessoas, porque as pessoas se autolimitam. Se autolimitam. Então, olha aí, já estamos a 2 minutos de terminar o nosso papo aqui, né? Meu Deus. Foi um barato aqui falar isso com vocês. Eu quero que vocês resumam assim. Puxa vida, limites existem, mas limitações também existem, e as limitações são máscaras dos limites. Você tem que saber distinguir uma da outra, embora entenda, limites existem, mas limitações são muito mais atrapalhadoras do que ajudadoras da gente. Nós temos que invadir as limitações e chegar até o ponto de bater limitação com limite. Aí a gente chegou no limite, não dá para chegar mais do que isso. A gente pode falar, o bom empreendedor adora invadir todas as suas limitações. A Vanessa, só posso dizer a todos, façam o OT Extreme. Obrigado, meu amor. São pessoas assim que nos ajudam, né? Próxima turma, vê lá a pesquisa, a próxima turma, será um privilégio ter você conosco. 3 dias sem parar, 63 horas ininterruptas de vivências para treinar limitação e limite, limitação e limite o tempo inteiro. Fechou? Gente, obrigado, Vanessa, obrigado, Alexandre, Eliseu, Vera, Rafael, todo mundo aí contribuindo muito com o nosso live de hoje. Fiquei muito feliz de ter a interação de vocês. Muito obrigado, realmente. Aqui Esse país vai mudar quando a gente empreender. Não depender, empreender, empreendamos na vida. O empreendedor, como a Márcia falou, ele curte esse negócio aí de visitar a limitação. Curte e aumentar a zona de excelência. Bom, semana que vem, terça-feira, nós estamos aqui com outra pupila, outra pílula sobre comportamento humano, que tem a intenção de ajudá-los em algum grau aí, e quiçá você nos dê a oportunidade de conhecer-nos melhor e fazer as nossas experiências, porque com certeza essa é a nossa missão. Falou? Nos vemos na próxima semana com mais um programa. Anote aí toda terça-feira. Com o Pavani, comigo, com nós dois, ou com um dos dois, estaremos sempre por aqui, tá bom? Ou com convidado, ou com convidado. Tem convidado aí no pedaço. Beijo, gente. Até mais. Até semana que vem.